Queridos a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Hoje iremos estudar a lição 12, que tem como título A Bondade de Deus em nos atender. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. O textuário diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Está em Mateus capítulo 7, versículo 11. A verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 20, que nós iremos comentar ao longo de nossa lição. A palavra-chave é bondade. Hoje nós vamos ver um atributo divino que é comunicável ao homem. O capítulo 7 de Mateus é um capítulo que trata dos relacionamentos entre as pessoas, em especial os discípulos do reino para com as outras pessoas. Nós aprendemos na lição passada que não devemos fazer julgamentos precipitados, logo no início do capítulo 7 de Mateus. E hoje nós iremos estudar enfatizando a bondade de Deus em nos atender. Vamos compreender o significado de bondade, conscientizar-se de que existe apenas dois caminhos e ter cuidado com os falsos profetas. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, seja para fazer uma revisão da aula ou mesmo para ser utilizado na escola dominical com as devidas adaptações, se assim o desejar. O primeiro ponto da lição: a bondade de Deus. O número 1, definição de bondade. O termo bondade é definido, entre outras coisas, como o caráter de bom, de uma boa coisa, aquilo que nós vemos como boa índole. Filosoficamente, é um princípio mais elevado da moral. Este princípio, na visão grega, estava atribuído ao valor ou valor atribuído a uma ação boa. Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Observe, o querer, isso fala de intenção, de vontade, ou seja, mostra como Paulo, ele tinha em sua ética a compreensão de fazer o bem, mas ele mostra também que o realizar o bem, ele não conseguia. Esse realizar, que está no texto, era justamente a moral, a sua prática. Paulo, ele descreve desta forma para mostrar que o pecado, quando entrou no mundo, ele coloca no ser humano um afastamento, ele colocou, melhor dizendo, um afastamento das coisas santas, e nós não conseguimos fazer o bem, aquilo que queremos. Paulo mostra que somente através de Cristo Jesus e de um novo nascimento, é que é possível o homem fazer o bem, se aproximar de Deus. João, ele diz no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 3, Jesus responde para Nicodemos dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Somente através de Cristo Jesus que nós podemos fazer alguma ação boa. É por meio de Cristo que nós conseguimos realizar o bem, a verdadeira natureza transformada. O número 2, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Biblicamente, a bondade é vista como qualidade do que é bom. Desta forma, somente Deus, ele é bom em sua essência, a sua natureza é boa. O Salmo 100, versículo 5, o salmista expressa essa verdade dizendo: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. Porque o Senhor é bom. Deus, ele é bom na sua essência, a sua natureza é boa. Assim, o real e verdadeiro bem é transcendente, ou seja, não está no mundo imanente, material, físico, mas é transcendente, está para além da matéria, ou seja, está em Deus. O real e verdadeiro bem é transcendente. O salmista, no Salmo 34, versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Observe, prove e veja que o Senhor é bom. Somente ele é bom. O real e verdadeiro bem, o bom, na sua essência, é transcendente, está em Deus. O número 3, a bondade de Deus no aspecto teológico.
Teologicamente, a bondade envolve alguns atributos. Entre eles estão a santidade, retidão, verdade. Assim, desta forma, Deus é verdadeiramente bom. Ele prova a sua bondade através de seu Filho Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele é bom, ele amou o mundo e deu o seu Filho para que todos nós que cremos nele tenhamos a vida eterna. Deus também é verdadeiramente bom porque ele é autossuficiente para aqueles que acreditam e buscam a ele. O salmista no Salmo 23, verso 1, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus, o Senhor, é o nosso pastor, ele é autossuficiente para nós, não nos falta nada. Já sentimos a completude em Deus, porque ele é bom e ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor é bom. Então ele, como nosso pastor, ele é autossuficiente para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus ele diz, está na leitura bíblica em graça: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Observe, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai celestial, vai dar bens, vai nos atender, fazendo uma aplicação aqui das palavras de Cristo. Desta forma, nós vemos que a bondade de Deus, além de ser o caráter da sua pessoa, da sua essência como bom, biblicamente Deus é bom e teologicamente também somente Deus é bom em sua essência. Ele é verdadeiramente bom. O segundo ponto, há dois caminhos para escolher. O número 1, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Biblicamente, porta e caminho enfatiza uma ação nova, iniciando uma nova comunhão, um novo relacionamento. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, é o que Jesus diz, está na leitura bíblica em classe: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Assim, porta fala de acesso e caminho de conduta. O único acesso que temos para termos uma conduta adequada biblicamente é através de Cristo Jesus. Porta fala de acesso. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. É o acesso que temos a uma verdadeira comunhão, uma íntima comunhão com o Senhor. Em João capítulo 14, versículo 6, fala do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Singularidade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe o verbo vir, porque Jesus estava se apresentando como Deus para os seus discípulos. É o que João enfatiza em todos os capítulos do seu evangelho. Ele é o caminho singular. Caminho aqui tem a ver também com o relacionamento com Deus, com a verdadeira religião. É o que o escritor aos Hebreus vai enfatizar na sua carta, do capítulo 10, versículo 19. Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Observe, caminho, caminho que dá acesso do relacionamento do homem com Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. O número 2, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Como nós adiantamos aqui, porta e caminho fala de vida eterna. A porta estreita e o caminho apertado. Em Mateus capítulo 7, versículo 14, mais uma vez, Jesus diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Porta estreita, caminho apertado, é vida eterna.
Nós já citamos em Hebreus capítulo 10, versículo 20, que o escritor aos Hebreus enfatiza dizendo, através de sua carta, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ele quem? Cristo Jesus, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós temos acesso à comunhão com Deus, à sua presença por meio de Cristo Jesus, o verdadeiro e novo caminho que ele mesmo nos consagrou através do seu próprio sacrifício. Apenas a fé em Jesus é que dá acesso à vida eterna. É o que Lucas fala no capítulo 13, versículo 24, que o comentarista ele faz a citação. Porfiai por entrar pela porta estreita. O verbo porfiar aqui dá a entender um alto esforço para entrarmos pela porta estreita. Isso fala de desejo, de andar no caminho estreito, se esforçar. Louvado seja Deus. O número 3, a escolha entre os dois caminhos. Sempre nós vemos que na Bíblia, quando fala de caminho, dá duas opções, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o da vida e o da morte. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, foi o que Deus falou através de Moisés para o povo de Israel. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto o caminho da vida e o caminho da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Observe, além de mostrar os dois caminhos, as duas opções, ele indica, mostra, escolhe, dá uma ordem, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. É o que Jeremias também mostra sobre os dois caminhos no capítulo 21, versículo 8. Assim, os dois caminhos falam de eternidade, com Deus ou sem Deus. O homem, ele tem as duas opções, mas a escolha é dele. É o que Jesus ele mostra também na leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 7, versículo 13, que ele dá uma ordem mostrando qual é a escolha certa. Entrai pela porta estreita, entrai, mostrando que a porta estreita é a eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a mentira dos falsos profetas. O número 1, cuidado com as falsas aparências. Jesus ele adverte, nesse contexto de Mateus 7, aos seus ouvintes quanto aos falsos profetas, dizendo que eles são perigosos e sedutores. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, que está na leitura bíblica, ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Observe, devemos tomar cuidado com os falsos profetas, cuidado com a oratória, porque somente através da oração e do conhecimento da Bíblia, podemos identificar aqueles que são infiltrados no reino de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz o apóstolo, e também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Duas características aqui que o apóstolo Pedro mostra dos falsos doutores, dos falsos profetas. Os seus ensinos introduzem heresias e a negação do Senhor que os resgatou, a negação de Cristo. Essas duas características nós vamos também enfatizar no segundo ponto, que diz como detectar os falsos profetas. Essas duas características que o apóstolo Pedro ele fala, nós iremos ver aqui nos ensinos. Eles falam menos de Cristo e mais de si mesmo. Eles negam o Senhor e eles introduzem heresias. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, o comentarista ele faz a citação desse texto dizendo, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, observe, ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor, ensina a si mesmo, fala menos de Cristo e mais de si próprio, ensinando outra doutrina. Nós conhecemos também os falsos profetas através do seu caráter e sua conduta. Isso fala do fruto. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus ele enfatiza, por seus frutos os conhecereis.
Fruto fala de caráter, de personalidade. Nós devemos tomar cuidado, não somente com os seus ensinos, porque as suas palavras podem ser até atrativas, sedutoras, mas devemos conhecer os seus frutos, o seu caráter, a sua personalidade. Devemos tomar cuidado com o caráter, com a conduta dessas pessoas. É o que Cristo alerta e nós podemos fazer uma aplicação aqui. O terceiro ponto, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os falsos profetas, eles vieram para enganar. Foi o que Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, que nós citamos agora há pouco. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Observe, houve entre o povo falsos profetas, antigo, e como também entre vós haverá falsos doutores, Novo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, houve falsos profetas e eles vieram para enganar, introduzir heresias de perdição e negar o Senhor. Outra coisa, nesta análise criteriosa que nós devemos fazer, é dizer que foi o Senhor. Esses falsos profetas usam o nome do Senhor. Eles colocam o nome do Senhor em vão. Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor em vão. Eles colocam o nome do Senhor. Falso profeta, ele usa o nome do Senhor. Ele coloca em suas heresias o nome do Senhor. E João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz para os seus leitores, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós devemos provar se o falso profeta ou as pessoas que falam no nome do Senhor estão dizendo realmente a sua palavra, pregando a verdade. E somente há como fazer isso através do conhecimento da palavra, provando biblicamente se as palavras daquela pessoa, daquele profeta, veio ou não de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje nós vimos um atributo de Deus que também é comunicável ao homem, que é a bondade. Somente Deus é bom. Vimos através do conceito, a sua aplicação dentro da filosofia, da Bíblia e teologicamente. Também compreendemos que devemos tomar cuidado com aqueles que falam no nome do Senhor. A bondade de Deus no nosso relacionamento com outras pessoas é o padrão, o parâmetro para mostrar que ele comunica esse atributo com os seres humanos e requer também dos seus filhos. Se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus, que é nosso Pai Celestial, nos dará bens também para sobrevivermos. Ele cuida de nós. Que nós possamos saber, conhecer que Deus, ele nos atende por sua bondade. Ele é bom, somente ele é bom. Que Deus possa o abençoar em o nome de Jesus.